Eu me chamo Priscila, sou advogada voluntária do CDDM, o Centro de Defesa do Direito das Mulheres, que vocês estão ajudando hoje a manter nesse momento de pandemia, com a contribuição, né, se inscrevendo nesse evento, a gente agradece muito. Iremos agora dar início, então, à terceira mesa. A terceira mesa versará sobre o tema a necessidade de serviços especializados e de políticas públicas para mulheres. Para essa mesa, nós teremos a presença de Karine Oliveira, que é do Ceará e mora em Pernambuco há muito tempo. Ela tem formação nos cursos de Direito e de Letras. É atualmente doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Fez mestrado lá também. É professora e pesquisadora voluntária do Instituto Maria da Penha. É defensora dos direitos à cidadania e é militante feminista. Em seguida, teremos Regina Japiá, que é natural de Recife, mora já aqui em Maceió há muito tempo, é psicóloga, mestranda em Psicologia Clínica e da Saúde, especialista em saúde coletiva e em impactos da violência na saúde pela Fiocruz, especialista em violência doméstica. É psicóloga da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e também psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, na qual participa do grupo de trabalho para o enfrentamento das violências doméstica e sexual em Maceió. Atua na assistência e prevenção da violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Iremos continuar com a mesma sistemática, são 20 minutos para cada palestrante. Pedimos desculpa, mas infelizmente, por conta do horário que a gente acabou atrasando, por conta dos problemas técnicos que nós tivemos antes, a gente não vai mais poder abrir para perguntas. Então, a gente pede muitas desculpas mesmo, mas a gente tem que dar seguimento, senão vai acabar muito tarde o evento. Então, é isso. Não tem mais o formulário de presença, né? Como todo mundo já sabe. Então, vamos ouvir agora Karine Oliveira, por favor. Karine, tira do mudo o teu microfone. Eu acho que agora eu acertei. Pronto, obrigada. Boa noite. Antes de tudo, agradecer a oportunidade, né? Agradecer o convite. Eu sempre me emociono muito, eu vou falar assim, enxugando choro mesmo, viu? Eu estou emocionada de outra vivência agora à tarde. E sempre mexe muito comigo falar com outras mulheres que estudam, que militam, que trabalham com a pauta. É uma aprendizagem constante. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora do evento e entender tudo isso nesse formato, né, que a gente está nesse seminário bugando o sistema e o que significa nesse processo de distanciamento social a gente está, de repente, nos unindo, articulando, elaborando, criando e nos fortalecendo, né? Então, para mim é inspirador. Eu queria falar, né, dos nomes de Elita, Regina, Débora, Anne, Marli, Elaine, Paula, Alice e Soraya. São todas essas, né? Agradecer, né, pela possibilidade de articulação. E vamos lá. Eu adoraria poder ter assistido desde o início, mas eu estava em outra live, a convite da Um Negro lá do Rio de Janeiro. E aí, por isso que eu fiquei por último, porque não teria choque de compatibilidade. E já peguei a fala da professora Marli, não é? Que ela falou de interseccionalidade e eu fui me vendo, porque vou já chegar nesse exemplo. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem? Ah, certo. A minha experiência, qual é o meu lugar de fala? Minha fala, ela é híbrida, né? Porque eu passo por uma trajetória de mulher vítima de violência que sobreviveu à violência e, em nome dessa violência, eu quis procurar entender o que significava isso, porque era formada em direito, mas na época da minha formação não tinha disciplina de Lei Maria da Penha, não tinha disciplina de direitos humanos, não tinha nada voltado a essa compreensão de hoje, que hoje nós falamos.
Aí fui procurar saber aonde tinha. Aí saí de Caruaru, que é do Agreste Pernambucano, para ir para o Recife. Foi quando eu fiz o curso do Instituto Maria da Penha, chamado Defensoras e Defensores do Direito à Cidadania. Me apaixonei pela temática, né, de gênero, considerando que a Lei Maria da Penha envolve esses aspectos assistenciais, políticas de prevenção e aspectos penais, propriamente dito, e fui querer estudar, né, me apropriar, me especializar. Na época não tinha essa discussão no curso de Direito, da qual eu sou formada, tinha educação. E foi um dos encontros mais importantes da minha vida foi estudar a Lei Maria da Penha sob o viés da educação. Fiz o mestrado, ainda passando pela situação de violência. Eu passei, para vocês saberem um pouco dessa história, o autor da violência é um promotor de justiça, né, aqui em Pernambuco. E aí a situação se arrastou de tal forma, de tamanha violência institucional, que ninguém na época queria advogar para mim, porque eu sou professora. Quem é que ia advogar contra o promotor? E aí eu respondi por 10 processos, tenho 2 ordens de prisão, passei 16 dias em desobediência civil. E foi nesse processo que eu conheci o movimento social feminista, foi quando eu entendi o que era a importância de ser feminista e tomei aquilo para mim, né, como forma de sobrevivência. E fui querer estudar, né, entender sobre isso. Até então era uma história de ouvir dizer, era uma história outra e não a minha. Eu era como se eu fosse um corpo abjeto nessa história toda sem entender nada. E fui para o curso do mestrado em educação. Aí estudei exatamente esse processo de campanha de cunho preventivo educativo, que aqui em Caruaru é o município pioneiro de todo o Brasil, que é o programa Maria da Penha Vai Escola. Minha dissertação é baseada nessa pesquisa. E quando uma das minhas professoras de direito se tornou secretária da mulher, ela me convidou para ser gestora. Então, eu passei da situação de mulher em situação de violência, né, sobrevivente dessa violência, na situação de acadêmica, pesquisadora, e depois de gestora, ou seja, agente público que lida com essa política pública. Então, deixei de ser usuária do equipamento, porque eu era mulher vítima de violência acolhida pelo Centro de Referência da Mulher, e passei a ser coordenadora desse equipamento, dos anos de 2017 a 2019. Então, para mim, todas as falas de vocês me representam imensamente, porque parece que nós estávamos falando desse cenário de complexidade do que significa a violência. E quando Paula me propôs a temática de falar sobre as políticas públicas, também eu quero falar sobre isso, né? Como agora pesquisadora e mulher sobrevivente, porque essa política pública, ela é exatamente o que vocês falaram, ela está num campo externo à nossa realidade. Momento nenhum nós fizemos parte da construção dessa política pública. E aí eu vou falar em 2 frentes. A frente dos equipamentos e a frente dessa política pública enquanto pesquisadora. Por exemplo, eu estive 3 anos no equipamento, né, coordenando a equipe. E para mim foi um período de muita aprendizagem, por quê? Primeiro, eu trabalhei com a equipe que me acolheu, então a gente tinha muita liberdade para tensionar algumas questões que a gente sabia que não estava dando certo, porque eu já tinha o olhar de mulher usuária do serviço, e bem como com a própria secretária, que já foi minha professora e é também pesquisadora, mestra Perpétua Dantas. E a gente tinha um entrave que era o quê? Essa mulher acolhida pelo equipamento, registra o boletim de ocorrência na delegacia, mas quando ia para a vara de violência doméstica e familiar, que é o artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela desistia. E foi aí quando a gente começou a querer investigar o porquê desse retrocesso das mulheres no processo de enfrentamento. E aí a gente fez uma pesquisa, querendo entender o porquê, né? A gente ouviu as mulheres que estavam referente àquele ano de acolhimento e perguntando sobre a eficácia dessa política pública, quais eram os entraves.
Foi um trabalho gigantesco, né? A gente tem costume dizer que foi quase outra dissertação, porque foi esse procedimento metodológico, né, de escuta com as mulheres. E a gente percebeu que elas tinham muitas denúncias referente à questão da limitação dessa política. Por quê? E foi exatamente a fala de outra amiga aqui, que ela disse assim, aonde estão essas mulheres que precisam dos equipamentos de proteção? E aí as mulheres rurais falaram em relação ao transporte, as mulheres urbanas de periferia falavam que, porque não sabiam ler e escrever, não conseguiam ter acesso à informação que era meramente escrita. As mulheres deficientes falaram que era porque não tinha garantido o transporte. E cada uma foi trazendo a sua demanda. Nós registramos isso, apresentamos, fizemos a consolidação, né? E eu me sinto lisonjeada por ter realizado essa pesquisa. E a gente levou isso junto com a secretária para a prefeita, pleiteando que esse reconhecimento da prioridade da política pública de enfrentamento fosse reconhecido através de decreto, ou seja, de lei municipal. Essa lei é uma lei que para a gente é muito cara, porque ela leva o nome de uma mulher vítima de violência aqui em Caruaru, Lei Dona Severina, né? É a Lei 6074 de 2018. E eu quero fazer a devida consideração quem é Dona Severina. Dona Severina viveu 36 anos em cárcere privado, teve 12 filhos do pai. 12 filhos do pai. E ela passou não só toda essa situação de violência doméstica e familiar, mas também foi vítima de violência institucional. Então, nós entendemos que o nome da lei seria em homenagem a ela, pela condição de protagonismo e luta que Dona Severina nunca desistiu. E o que é que a Lei Dona Severina trata? Ela trata de entender as demandas das mulheres, por exemplo, não adianta o Centro de Referência da Mulher acolher a mulher se essa política pública não alcançar os filhos. Se essa política pública não considerar que, por exemplo, para essa mulher sair da zona de risco e ir para outro bairro, eu também tenho que garantir a matrícula e a transferência dos filhos junto à Secretaria de Educação. Eu também tenho que garantir, caso essa mulher tenha sequelas psicológicas, transtornos mentais, o tratamento junto ao CAPS. Que eu também tenho que garantir, dentro desses equipamentos do fluxo da rede de enfrentamento, a condição de prioridade. Porque o que acontecia? Essa mulher era acolhida pelo equipamento, a assistente social, a psicóloga e a advogada, né, que é a equipe multidisciplinar que compõe o serviço, fazia o preenchimento do nosso protocolo, que são 46 indicadores, e aí encaminhava. Aí eu pergunto para vocês, o que é que adianta eu, como um profissional de qualquer área, dar um papel carimbado para uma mulher que não sabe ler e escrever? Nada. E aí aquela mulher simplesmente desistia, se perdia no caminho. Essa política pública visa exatamente essa lei Dona Severina, que é a lei 6074 de 2018, a garantia desse acompanhamento, desse monitoramento e essa avaliação permanente, até a mulher dizer assim, estou bem, estou em condições de agora seguir sozinha. E a gente percebia que essas mulheres iam se perdendo nesse caminho. E, mais uma vez, esses números, né, da violência são subnotificados. Outra característica, agora trazendo para os equipamentos, é o quê? É a falta completa da garantia prevista pela Lei Maria da Penha em sua aplicabilidade. O que seria isso? Em Pernambuco, eu vou trazer o retrato de Pernambuco, tá? E aí eu peço até, inclusive, que cada pessoa que esteja aqui fique com esse compromisso, né? Que essa minha fala perturbe o juízo de vocês aí. Aonde eu moro? Quais são os equipamentos de acolhimento que eu tenho? Quais são os equipamentos de assistência que eu tenho? E aí eu vou trazer um retrato de Pernambuco. Pernambuco tem 184 municípios. Dos 184, todos eles têm OPM. O que é OPM? Organismo de Política para as Mulheres, certo? 184 municípios, 184 OPMs. Só que muitas dessas OPMs, sabe como é que funciona? Uma coordenadoria com a mulher que tem um computador sem mais nada. Não significa ter estrutura, dizer que existe uma mulher numa coordenadoria.
ela não vai conseguir acolher, ela não vai conseguir fazer nenhum encaminhamento, ela não vai conseguir sequer ter estrutura física para poder dar continuidade. Desses 184, aí a gente tem uma questão logística e uma questão de recursos humanos. Vamos lá. A questão de logística, desses 184, só 20 tem centros de referência. Só 20. Desses 20, somente 10 tem rede. O que é a rede? Delegacia, vara especializada, centro de referência, CRAS, o CREAS, enfim, conselho tutelar, todos os equipamentos que demandam, de fato, a eficácia da Lei Maria da Penha. Então, vejam, quando as pessoas dizem assim, é ela que é fraca, é porque ela que voltou para o marido, é porque gosta de apanhar. Se a gente não conseguir olhar o que está atravessado no campo das subjetividades, no campo dessas demandas particulares das mulheres, a gente não vai conseguir entender nunca sobre essa política pública que está posta. Outra característica que a professora ali falou, que ela falou da questão da interseccionalidade, a questão de raça, para vocês terem noção da precariedade desses equipamentos. A Lei Maria da Penha data de 2006. O Centro de Referência da Mulher de Caruaru foi implementado em 2007, ou seja, logo no ano subsequente. De 2007 até 2017, que foi quando eu assumi, né, eu fui chamada para ser coordenadora, nós não tínhamos um único dadozinho de perfil. Ou seja, essas mulheres passaram ao vento, não tinha registro, não tem sistema, não tem pesquisa, não tem dados. E aí, com essa preocupação que a professora falou, aonde essas mulheres moram, né? Porque Caruaru, por exemplo, nós temos 4 distritos rurais. A política pública não chegava até elas. 5 minutos já, Vala. Chavechar. A política pública não chegava até essas mulheres. A questão de periferia é outro problema, ainda é difícil, porque é como se a política pública fosse voltada para as mulheres urbanas, brancas e letradas. As outras identidades não são alcançadas por essa política pública. E aí a gente fez a primeira preocupação, foi a questão de raça. A gente fez aí de novo, né, o questionário, ouvindo essas mulheres, e uma delas, como é autodeclaratório, ela era negra retinta, é uma mulher negra retinta, que aí foi que eu já aprendi ouvindo mulheres negras falando sobre isso, e aí a gente foi perguntar, ela disse que não era negra. E aí vocês imaginem já a carga da violência psicológica que ela sofreu em função desse racismo. E aí ela veio dizer que não precisava de ajuda, que tudo era uma questão de tempo, que tudo isso um dia ia passar. Então, além da própria ineficácia desses equipamentos, como eles são constituídos, a gente também tem alguns atravessamentos do campo da própria formação de subjetividade de algumas mulheres, né? E aí eu me coloco implicada nisso, porque eu só vim ter acesso ao que era violência de gênero quando eu fui vítima dela, em 2007. Antes disso, eu não tinha conhecimento nenhum. E aí, a gente começou a fazer pesquisa na construção desses indicadores, né? E traçar isso como essa política pública que deve ser, não como de resultado, mas como de processo, que a todo instante é monitorada, reavaliada e redirecionada para quem de fato precisa. Sabendo que nesse episódio de pandemia, né, do distanciamento social, está acontecendo um fenômeno interessante. Nós estamos realizando lives. Eu, inclusive, tive uma vivência bem tensa, que uma mulher me pediu socorro ao vivo, aqui em Caruaru. Mas essa mulher não conseguiu chegar na delegacia. Eu falando com a equipe da delegacia hoje, os números caíram de janeiro para cá. Por quê? Porque essa mulher que está em distanciamento social está também, literalmente, em cárcere privado. Só que talvez ela nem saiba que é cárcere privado. Ela não tem essa autonomia para pegar um ônibus, e quando tem, em alguns casos, aqui em Pernambuco já foram publicizados, foi vítima de violência urbana, porque a cidade está, né, sem a mesma condição de mobilidade.
Então, pensar nessas políticas públicas no quesito da sua eficácia é pensar em várias frentes. E, de fato, como todo mundo aqui, né, todas as outras mulheres, eu estava aqui babando, né? Falaram a importância de entender que elas são, né, que elas devem, pelo menos que eu peço, realizadas, construídas a partir de nossas falas. Nós temos nomes, nós temos histórias, nós temos cor, nós precisamos ser ouvidas. Essa política pública que vem de cima para baixo não nos representa, não nos contempla. E aí eu finalizo a minha fala já com o finalzinho do tempo, fico triste, mas agradeço a oportunidade. Linda! Oi, Paulinha. Bom, gente, eu acho que a Priscila caiu. Eu vou retomar aqui e vou passar a fala já para a Regina, para a gente não perder tempo, né? Porque já estamos com o horário bastante adiantado. Pode falar, querida Regina. Obrigada, Karine. Boa noite a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da querida Paula. Eu tive a oportunidade de participar da implantação dessa ONG. Eu tenho ela no fundo do coração, em todo o meu coração. Não estou tão mais presente como eu gostaria, porque eu ampliei os meus horizontes de atuação, agora abarcando crianças e adolescentes. Mas, enfim, estou aqui. E para compartilhar com vocês também o meu lugar de fala, né? Eu trabalho na assistência às pessoas em situação de violência, crianças, adolescentes, mulheres, e eu acredito que isso é muito importante, a gente ter essa diversidade nesse seminário, né? Pessoas que têm um olhar da gestão, pessoas que têm um olhar da academia, pessoas que estão no front da assistência. E aí, um ponto também que me chamou a atenção é o seguinte: eu não sabia, eu gosto muito de saber com quem eu estou falando, e eu não sabia para quem eu estaria falando. E eu pensei, um dos pontos que a gente mais aprende quando estuda educação e saúde é: atente para que todas as pessoas compreendam o que você está falando. Não tome você como parâmetro. Então, eu pensei, bem, esse seminário, que foi amplamente divulgado, podem ter pessoas inscritas que estão atuando diretamente no atendimento a pessoas vítimas de violência em serviços especializados, pessoas que são profissionais, mas que não atuam diretamente, profissionais de diversas áreas, da saúde, da assistência, da educação, da segurança pública, podem ter acadêmicos, e podem ter também, pessoas podem se inscrever porque querem conhecer um pouco mais sobre políticas públicas para as mulheres, sobre todos esses temas das mesas, e também que estejam vivenciando uma situação de violência, ou que tenham vivenciado. E foi pensando nessas múltiplas possibilidades que eu construí essa minha apresentação em poucos 20 minutos, que eu já fiquei sabendo que não vai ter debate. Mas, então, vamos lá. Bem, eu acredito que o que me foi solicitado é: Regina, compartilhe com o público, converse sobre especificamente políticas públicas voltadas para mulheres em situação de violência sexual, né? Pelo seu histórico, você trabalhou durante muito tempo, especificamente, atendendo exclusivamente esse público. Então, converse sobre exclusivamente essas políticas públicas. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa modalidade de violência, para quem acha que é um exagero, que isso é conversa de feminista, não é. Não é.
eu faço parte, eu sou trabalhadora do Sistema Único de Saúde, e só para que vocês tenham ideia, em 2013, nós estamos em 2020, a cada 2 horas, o SUS atendia uma vítima de violência sexual, tá certo? Então, muito provavelmente, isso já baixou para menos de 1 hora em todo o território nacional. A cada 4 minutos, o SUS atende uma mulher vítima de violência. Ou seja, você, aonde quer que você esteja, você vai conviver com esse tipo de situação, seja ela doméstica, seja ela sexual. Então, eu construí a minha fala pautada nas infelizes frases que eu escuto. Nossa, mas vocês falam muito de violência, não é? A gente fala mesmo, porque ela é muito presente. A culpa não é nossa que a gente fala bastante sobre isso. A culpa é de quem faz. Né? A gente tem que continuar essa pauta, ela tem que ser incansável mesmo. Me desculpe, mesmo sem ter culpa, mas é assim. Então é isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é: a gente sempre vai estar com essa pauta, porque não é mimimi para você que está inscrita, para você, onde quer que você esteja, levante essa bandeira. Você que é acadêmica, que está fazendo esse seminário, de alguma forma, tente trazer essa pauta para todos os meios que você puder, porque a cada 4 minutos uma mulher ela é atendida no SUS. E seguramente, se a gente for para os dados da educação, da assistência e da segurança, eles também vão ser muito altos, tá? Então, com relação à questão da violência sexual, eu fiz um resumão da linha do tempo, das principais ações que foram sendo construídas nas últimas décadas com relação a ações protetivas às mulheres em situação de violência sexual, tá? Então, vamos lá. A primeira ocorreu em março de 2013. Houve um decreto que estabeleceu diretrizes para o atendimento humanizado às pessoas vitimizadas, né, as mulheres vitimizadas sexualmente. Eu vou pontuar algumas questões. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para aprofundar. Mas, com relação a esse decreto, algumas pessoas podem comentar: nossa, Priscila, pode voltar para a minha imagem, viu, Priscila? Algumas pessoas podem comentar: nossa, mas isso não parece uma obviedade? Você não acha que é óbvio que uma mulher vítima de violência sexual seja atendida de forma humanizada? Apesar de ser uma obviedade, infelizmente, não é isso que acontece, tá certo? O atendimento a uma mulher vítima de violência sexual que foi vitimizada sexualmente, ela pode englobar diversas situações, tá? Essa pauta, esse tema envolve direitos sexuais, direitos reprodutivos, direito ao aborto legal. Então, ela como um polvo, ela tem muitos tentáculos e que a questão não é rasa, não. Ela é, na verdade, muito complexa e muito profunda, tá? Quando você começar a ler. E aí, uma dessas questões é esse atendimento humanizado. Então, são questões básicas, como o acolhimento, a garantia do sigilo, a garantia de um local adequado, a garantia de se dar direito a ela, a autonomia do que se fazer diante das situações que surjam. Tudo isso são pautas de um atendimento humanizado. E aí algumas pessoas confundem ser humanizada com ser simpática. E não é bem assim, tá certo? Vamos lá. Seguindo, poucos meses depois, aqui no Brasil, houve uma lei que ela tratou do atendimento obrigatório e integral a pessoas, no caso, né? No caso foram pessoas, vítimas de violência sexual. Também pode parecer uma obviedade. Esses dois ocorreram em 2013. Pode parecer uma obviedade, mas até hoje, pasmem vocês, isso não é garantido, tá certo? Existem
vários hospitais no Brasil e eles não garantem esse atendimento obrigatório e integral a vítimas de violência sexual, tá bom? Então, seguindo, então, essa lei, ela determina que é um direito de qualquer pessoa ser atendida em uma emergência, certo? Que todos os hospitais, eles, de alguma forma, encontrem estrutura para atender essas pessoas, mesmo que não tenham um serviço tão especializado assim, mas num primeiro momento encontrem essa estrutura de atendimento integral, multidisciplinar e humanizado, ainda que depois haja um outro encaminhamento, tá certo? Vamos seguindo. Alguns anos depois, esse foi o terceiro passo de uma formalização de uma política pública nesse âmbito da violência sexual. Em 2017, a violência doméstica e sexual e outras violências foi incluída numa lista que existe de notificação de casos compulsórios. Então, assim, ela passou a ser uma notificação compulsória para todos os profissionais de saúde. E aí vocês podem estar perguntando, nossa, mas por que ela está falando isso? Essa portaria do Ministério da Saúde, na verdade, ela é importantíssima. Por quê? Essa notificação compulsória, ela não significa uma denúncia, tá? Ela é uma forma de comunicação para subsidiar políticas públicas para essas pessoas. Se você mora num município, aqui em Alagoas existem 102 municípios. Se você tem 90 municípios e não tem notificação de nenhum caso de violência, como se pode cobrar políticas públicas para esse público, certo? E aí, daí a importância disso. Isso significa, essa notificação, ela significa visibilidade desse agravo à saúde, tá bom? Porque apesar da violência, ela não ser uma doença, ela pode causar muitas doenças. Ela é um agravo e ela precisa ser visibilizada, tá bom? E aí, no outro ano, em 2018, surgiu uma campanha que foi bastante divulgada no âmbito judiciário, em várias esferas da sociedade, intitulada de Lei do Minuto Seguinte. Não sei se vocês se recordam disso, foi recente, mais ou menos recente, 2018, e foi uma iniciativa do Ministério Público Federal e da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, certo? Para quê? Na verdade, essa lei do Minuto Seguinte não é uma nova lei. Ela é só uma chamada para reforçar aquela lei de 2013, que na verdade ela vinha muito pouco sendo cumprida, tá? Para que a palavra da mulher importa e ela seja atendida, quando fala minuto seguinte, tenha o direito de ser atendida emergencialmente e que não precise ser cobrada nenhuma documentação, assim, no caso de um BO, por exemplo, certo? Então, essa campanha, na verdade, foi um reforço da lei de 2013, tá bom? E aí, esses 4 movimentos, eu acho que são movimentos muito importantes que o público saiba, que vocês saibam, você que é estudante, você que, enfim, se inscreveu no seminário. Recomendo que você aprofunde a leitura nessas leis, assim como surgiram 3 publicações que também, quem gostaria de se aprofundar nesse assunto de políticas públicas com relação à violência sexual, eu recomendo também. A primeira é um livro sobre prevenção e tratamento dos agravos resultantes de violência sexual contra mulheres e adolescentes. É uma norma técnica. Eu chamo isso de a Bíblia
de uma pessoa que queira conhecer, ou, enfim, queira trabalhar, ou queira conhecer um pouco de como lidar com uma pessoa em situação de violência sexual, tá certo? É muito importante a leitura. A segunda também foi publicada em 2011, antes mesmo daquela lei do atendimento humanizado, que trata da atenção humanizada ao abortamento. Na verdade, é uma norma técnica, tá certo? E também foi publicada pelo Ministério da Saúde. Se a Priscila puder colocar o slide, eu agradeço. Pode passar, Priscila. Pode passar. Pode passar, Priscila. Isso, são essas duas capas dessas duas publicações, que eu considero como muito importantes. É o slide anterior, tá certo? O anterior é esse. Isso. Então, estão aí as referências, como referências básicas e iniciais para quem quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Não só da assistência, mas de como a gestão ela deve também cumprir o seu papel com relação a essa fala. E aí, várias pessoas perguntam: Regina, o que de fato, enquanto políticas públicas existe para uma pessoa em situação de violência sexual? Pode passar o próximo slide, Priscila. Existe isso, tá certo? Essa pessoa, e eu vou passar os contatos posteriormente, ela pode ser atendida emergencialmente, 24 horas por dia, aqui em Alagoas. A minha fala, ela é referente a Alagoas. Ela pode ter um acompanhamento ambulatorial, ou seja, para além, pode voltar para a minha imagem, viu, Priscila? Para além do atendimento emergencial, essa pessoa ela tem o direito, e no caso daqui de Alagoas, ela tem a possibilidade de ser atendida em forma de acompanhamento multiprofissional, e também de ser assistida caso essa violência sexual ela culmine em uma gestação. Caso isso aconteça, ela tem 3 possibilidades, certo? Ela pode levar essa gestação adiante, uma gestação a termo, e ter a criança. Caso ela leve essa gestação adiante, ela pode cuidar da criança, ficar com a criança, ela pode entregar a criança ao Estado, ou também a terceira possibilidade é fazer uma interrupção dessa gestação, certo? Não vou ter tempo de entrar em detalhes, mas até quando ela pode fazer essa interrupção. Mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: se a gente divulgasse essas informações, por isso que eu faço questão de falar, se a gente divulgasse, porque eu já conversei com várias pessoas, inclusive universitários, que diziam: nossa, eu não sabia disso. Muitas pessoas, elas poderiam ir para um atendimento de emergência, tomar a pílula do dia seguinte, tá? Tomar toda a medicação para que ela não contraia nenhuma IST, e seguramente que ela não precisaria, essa violência sexual não culminaria em uma gestação, certo? Seguindo, eu vou compartilhar com vocês
alguns desafios da minha atuação, nesses 5 minutinhos que me restam. Os desafios que eu vou categorizar entre desafios individuais, institucionais, governamentais. Vamos passar, Priscila. Com relação aos desafios individuais, Desculpa, a senhora quer passar slide, é? sim, Certo. os últimos. Com relação a um desafio individual, que eu gostaria de deixar essa reflexão, é que reflita, você que é profissional, você que está entrando em contato com essa temática hoje, reflita. É o que fala entre ética e moral, Priscila. Tem muitas pessoas que elas se formam, elas... pode ir passando. É isso, Priscila, filha anterior. Só você ler que você vai perceber. É o próximo. Isso. Tem muitas pessoas que elas já estão atuando e elas não se dão conta que, na verdade, elas têm um código de ética a cumprir. Né? Existem inúmeras portarias, inúmeros protocolos de atuação, mas elas deixam que a moral, né, os valores individuais, eles se sobreponham, tá certo? A ética da sua profissão. Então, eu vou deixar essa reflexão individual, assim como com relação aos desafios que eu vou citar como individuais, assim como a superação do senso comum e dos próprios tabus. A gente falar em violência sexual, não tem como a gente não tratar sobre a questão da sexualidade, como eu já falei, dos direitos sexuais e reprodutivos. E aí, muitas pessoas, elas não conseguem fazer essa superação do senso comum. Não quero nem falar sobre isso. Isso aí não discuto, ou coloca as questões religiosas se sobrepondo à própria ciência. E aí eu deixo essa reflexão. Com relação aos desafios institucionais, eu também deixo algumas reflexões que, para quem for gestor público, atente para que a sua própria instituição, seu próprio município, ele não seja um agente da própria impunidade, tá certo? Que a moral individual de seus trabalhadores, ela não se sobreponha à ética, tá? Assim como existem obrigações para os profissionais, existem também para os gestores, tá bom? Um outro ponto também das instituições é a questão da subnotificação, que isso torna essa modalidade de violência, e assim como tantas outras, invisível, o que é muito ruim para a gente lutar por políticas públicas, tá certo? Além da violência institucional. Com relação, para finalizar, a questão governamental, eu deixo como reflexão a questão que a gente possa pautar todas as nossas ações, especialmente os gestores, baseadas na nossa laicidade. O Brasil é um país laico. Certo? E é muito difícil a gente lidar com essa modalidade de violência e de construção de políticas públicas baseadas em outros olhares que não sejam o da ciência. Por fim, eu deixo, já está em posse de Priscila, toda a rede, toda não, mas boa parte da rede de acolhimento a essas mulheres. Quem tiver interesse, também é um ponto muito importante. Eu sei que, acredito que já teve uma mesa sobre isso, ou ainda vai começar, sobre a rede, eu não vou me aprofundar sobre isso, mas é um ponto que a gente, aonde for, a gente deve falar, que é, você não está só. A gente sabe que uma das táticas, estou terminando, viu, Priscila? Uma das táticas
de agressores é isolar essa mulher, fazê-la acreditar que, na verdade, ela não tem valor, que ela é solitária, que as pessoas não vão ajudá-la. E a gente deve, a todo momento, que também é uma estratégia de acolhimento dessas mulheres, repetir para elas: você não está só. Ainda que você acredite nisso, ainda que você não conheça, eu já disse isso várias vezes, você está me conhecendo hoje, mas acredite que, assim como eu, existem várias mulheres que lutam todos os dias para acolher e proteger pessoas como você. Então, eu deixei aí com a Priscila inúmeros locais que essas pessoas podem procurar ajuda, tá certo? Agradeço a oportunidade. Espero que vocês leiam, espero que vocês reflitam, porque essa pauta, eu sempre acredito que ela é muito importante. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Regina, agradecemos também a Karine. Muito obrigada, suas falas foram ótimas. E agora iremos dar continuidade, então, como eu avisei, não teremos perguntas e respostas por conta do horário, né, que está muito atrasado, então a gente vai passar agora para a mediadora, a Gabriela Lamenha. Boa noite.